Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano Santana e este é o Papo Carreira. Hoje vou conversar, bater um papo aqui bem bacana com a Rafaela Schon, profissional da área de recursos humanos, que vem contar um pouco da sua história. Fica aqui com a gente e acompanhe na sequência. Olá pessoal, este é o Papo Carreira e como sempre trazemos convidados especiais para compartilhar um pouco de suas histórias, para que você possa se inspirar e empreender a sua própria carreira também. Hoje estamos com a Rafaela Schon. Tudo bem, Rafa? Tudo jóia, professor. Queria agradecer primeiro o convite, muito bom estar aqui e falar um pouquinho da minha carreira, da minha profissão aqui para vocês. Que legal. Bom, a Rafaela, pessoal, vou pedir para ela se apresentar aqui, mas é uma grande profissional na área de gestão de recursos humanos e ela tem uma história muito bacana de construção dessa carreira e é por isso que ela está aqui. E aí eu gostaria que você comentasse, Rafaela, com o pessoal que está aqui nos assistindo, quem é a Rafaela, qual é a formação, o que que você faz hoje, enfim, o pessoal te conhecer. Tá ok. Bom, então a Rafaela é psicóloga, né? Como o professor Luciano falou, meu nome é Rafaela Schon. A minha graduação de base é em psicologia, eu me formei aqui na Unicesumar, né? E depois que eu me formei em psicologia, até mesmo durante a faculdade, eu sempre gostei muito da área de POT, que é Psicologia Organizacional do Trabalho. E isso me conduziu, né? Eu tive um desejo muito forte em atuar na área de recursos humanos. Isso me conduziu, então, à posição que eu estou hoje. Então, atualmente, eu sou coordenadora de recursos humanos de uma empresa na área da saúde aqui de Maringá, que atua, né, em Maringá e região, né? A nossa empresa, né, é um hospital e nós temos atualmente 760 colaboradores, né? E eu coordeno aí a área de gestão de pessoas de recursos humanos desse hospital, né? O que que te levou a escolher essa atividade, Rafaela? Bom, como eu comentei, né, lá na faculdade, né, quando a gente inicia uma faculdade, a gente não tem muitos horizontes, não é verdade, professor? E eu também comecei a faculdade de psicologia pensando em duas áreas, na psicologia clínica e na psicologia hospitalar. Porém, né, no meu primeiro ano da faculdade, quando eu tive uma matéria chamada Psicologia, Ciência e Profissão, eu vi o leque de oportunidades que eu poderia ter e que eu poderia atuar enquanto psicóloga, né, futuramente. E aí, desde então, eu me apaixonei pela área da psicologia organizacional do trabalho, né? Desde quando, antes de ser formada, antes de fazer a faculdade, eu dava aula para crianças, eu fiz magistério, então eu era professora, né? E desde essa época, eu sempre gostei de fazer dinâmicas de grupo, de fazer reuniões com os pais, de interagir com as pessoas. E essa é uma das características do profissional de recursos humanos, Lidar né? com gente Lidar com constantemente, pessoas, né? isso, justamente, fazer as pessoas refletirem, né? Então, quando a gente tinha reunião de pais, por exemplo, eu sempre buscava fazer uma dinâmica para que eles refletissem sobre alguma situação que a gente estava vivenciando, né? E isso realmente me conduziu, né, a escolher psicologia organizacional do trabalho. Então, no segundo ano de faculdade, eu fiz um projeto sobre estresse ocupacional. Depois, no terceiro ano, eu fiz um outro projeto de extensão sobre assédio moral no trabalho. No quarto ano, eu tomei a decisão de deixar a docência, né, os meus pequenos, a educação infantil, e aí fui para um estágio na área da psicologia organizacional do trabalho, e no quinto ano eu estava efetivada numa empresa como analista de recursos humanos. Então, eu gostava muito e gosto muito da área organizacional do trabalho, e isso me fez chegar onde eu estou, né, dentro da área de recursos humanos. E dentro dessa construção, você comentou, né, que fazia graduação, depois tinha uma atividade como docente, aí veio o estágio como uma oportunidade, você abraçou, né, o estágio ali, e dali não largou mais, né? Perfeito. E sabe, professor, eu vejo que foi um diferencial eu ter tomado a decisão de deixar de ser docente naquele momento, né? Eu tinha uma remuneração fixa, tinha registro em carteira, né? Eu já tinha ali uma situação estável, porém eu queria mais, né? Eu gostava e gosto do magistério, né? Tanto é que também sou docente, sou professora, né? Mas naquele momento os meus olhos, né? O meu coração já estava em outra área, que era a área da psicologia organizacional do trabalho.
E esse passo que eu dei, né, de descer um degrau e voltar a ser estagiária naquele momento, eu vejo que foi muito positivo para a minha carreira, né? Porque nesse momento eu vejo que eu tive muita sorte, porque eu tive muitas pessoas que me ajudaram muito, que me ensinaram. A minha coordenadora na época, ela tinha um carinho imenso para ensinar, uma paciência, e isso trouxe muita bagagem para mim, né? Então eu aprendi muito com essas pessoas enquanto estagiária. Essa tomada de decisão foi super importante para a minha carreira atual. Que legal. E falando hoje, né, você construiu... Isso tem quanto tempo de carreira dessa construção? 9 anos. 9 anos. Vai fazer 10 anos agora, né? Que eu tomei a decisão de, não, eu não vou mais, né, dar aula para educação infantil, eu quero agora seguir psicologia, é isso que eu quero. E nesses 9, 10 anos que você comentou, o que você aprendeu, o que você desenvolveu, que novas habilidades você adquiriu, enfim, o quanto você cresceu nesse tempo? Olha, se eu pudesse falar em uma palavra, né, se eu pudesse categorizar o quanto eu cresci, eu falaria muito. Porque essa oportunidade de estágio, como eu falei, ela me trouxe muita bagagem, né? Porque essas pessoas que estavam comigo, me ensinando, então a minha coordenadora, outras psicólogas que estavam comigo e até outra estagiária da própria empresa, me ensinaram, me ajudaram. Então eu tive um processo de aprendizagem, né? Que eu uni a teoria da faculdade, né? Que eu estava naquele momento estudando, né? Com os professores aqui nessa instituição. Mas eu consegui ver a prática, e isso foi muito importante. Depois dessa experiência, né, como eu falei, no 5º ano de psicologia, eu já fui efetivada para estruturar a área de recursos humanos de uma empresa. Então isso foi muito bacana para mim, porque aí eu tive um desafio, né, eu me coloquei em desafio, eu vou estruturar essa área, né. Então, o quanto eu cresci, o quanto todas essas experiências contribuíram para o meu desenvolvimento, eu acredito que muito, muito mesmo, né? Eu vejo que a Rafaela, não que mudou de pessoa, né? A pessoa é a mesma, mas o aprendizado, a criticidade, a capacidade de análise, como fazer um bom relacionamento, como conversar, como negociar, né? Enfim, né, todas as habilidades aí que hoje um profissional de recursos humanos precisa ter, eu desenvolvi durante esse tempo. Na verdade, ainda continuo desenvolvendo. É isso que eu ia perguntar. E nesse tempo você terminou a graduação em psicologia e quais os outros passos que foram dados? Tá certo. Então, como o meu foco sempre foi psicologia organizacional do trabalho, né, eu terminei a minha graduação e aí eu não queria parar de estudar. Eu gosto demais de estudar, né? E desde então eu nunca parei de estudar, né? Eu até brinco com as pessoas da minha equipe, até mesmo com os meus alunos, né? Eu falo que eu nunca fui no cinema pagando inteira, porque eu sempre tenho RA. Então, depois que eu finalizei psicologia, eu fui para um MBA, uma pós-graduação em gestão de pessoas e psicologia organizacional, né? E que agregou muito, né? Eu gostei muito de fazer essa pós, porque também me trouxe mais a parte prática, o que eu poderia aplicar na minha área de recursos humanos, então isso foi bem gostoso. Mas depois eu queria mais, porque eu via que o RH ele tinha que ser estratégico, ele não tinha que ser só operacional, o RH ele também precisa entregar resultado, ele também precisa ter meta, essa era a minha inquietação. E aí eu fui buscar uma pós, um MBA em gestão empresarial. Né? Aí, psicólogo fazendo gestão empresarial. Gestão empresarial, que é totalmente voltado para finanças, né? Aquela ideia da carreira múltipla, de ter formações complementares para atividade, né? É isso mesmo, porque eu precisava entender, né, o quanto eu poderia contribuir enquanto RH para a minha empresa, para que a minha empresa atingisse os objetivos estratégicos, né? Então fui para gestão empresarial, né, matemática financeira, enfim. Mas foi gostoso, foi muito bom, aprendi demais também, né? E aí depois disso, né, no hospital que eu trabalho, a gente fez uma pós em company e em excelência operacional, né, para melhoria de processos. Então, dentro do RH, a gente tem N processos e a gente tem várias oportunidades de melhoria nesses processos, né? Por exemplo, quanto tempo que eu demoro para contratar uma vaga? Será que eu não consigo diminuir esse tempo, né? Então, e aí tem várias oportunidades, né?
E aí, por fim, eu estou fazendo uma outra pós, né, nesse momento, que é em liderança e gestão organizacional, né, uma pós mais comportamental, até porque é uma área que eu me identifico muito. Dentro de todas as áreas de gestão de pessoas, de recursos humanos, eu gosto demais de desenvolvimento de pessoas, né? Amo recrutamento e seleção, mas treinamento e desenvolvimento é aquela É parte, show, né? É aquela show. parte que Você eu... vê É, assim, a sua atividade impactando, né? isso, Contribuindo isso, ali. perfeito, né? Até Legal. também eu acho que pela questão do magistério, né? Por esse braço aí com a docência, eu gosto demais dessa área, gosto demais. Dentro desses anos, né, esses desafios que você tem enfrentado, qual foi o momento mais positivo, mais alegre, assim, aquele momento que, já que está falando do treinamento, né, que é um momento bacana, assim, quando você vê o Aham. resultado, mas qual foi aquele momento que te marcou positivamente? Olha, dentro da minha carreira, eu vejo, eu tinha colocado uma meta para mim, né? Porque eu tenho o meu plano de carreira, né? Então, eu fui analista de RH durante um tempo, mas eu visualizava que eu gostaria de estar na coordenação, né? Eu Uhum, queria algo a mais para mim. Então, o momento que assim me deixou realmente mais contente, mais feliz dentro da minha profissão, né, até hoje, né, é o momento que eu fui convidada para assumir a coordenação na empresa onde eu estou atualmente. Porque nesse momento eu tive a certeza de que eu consegui desenvolver os conhecimentos, as habilidades e as atitudes que eu precisava desenvolver para assumir esse desafio, né, e o quanto eu queria aquele desafio. Então, foi realmente muito gratificante, né? uhum. Ser convidada a assumir uma posição de coordenação, uma posição de liderança que eu tanto almejava. E depois de quanto tempo na atividade? Olha, né, faz 10 anos que eu estou na área de recursos humanos e faz 5 anos que eu tenho um cargo de liderança. Então, eu Uhum. fiquei 5 5 anos, anos, né, maturando. e isso como estagiária, Aham, depois como analista, né? sim. Então, foi um tempo aí de buscando conhecimento, desenvolvendo habilidade, né? Se Porque preparando, me né, preparando, efetivamente. isso, porque na liderança, né, a liderança a gente precisa ensinar as pessoas Uhum. da nossa equipe, né? A gente precisa, muitas vezes, até mostrar o caminho, né? E aí é importante a gente já ter passado por algumas experiências para que você saiba aí como agir Uhum. em diversas situações, né? Legal. Bom, depois de 10 anos de carreira, o que você pretende para os próximos 10? Para os próximos 10. Então, como eu falei, eu tenho o meu plano de carreira, né? Por isso que até, né, entrou aquela fala que eu gosto de estudar, que eu sempre estou me aprimorando, sempre estou buscando novidades, sempre estou pensando em algo novo, até porque o mercado muda, as empresas mudam e nós, enquanto recursos humanos, a gente também tem que acompanhar todas Uhum. essas mudanças, né? Então, a minha expectativa, né, para a minha carreira em relação ao futuro, né, eu tenho duas vertentes, né? Primeiro que, como eu falei, eu sou coordenadora de RH, né, eu tenho full time, eu fico num trabalho Uhum. fixo, mas eu também sou consultora, também sou professora, então eu tenho outras atividades, né? E eu gosto demais dessas outras atividades. Então, eu gosto de lecionar, eu gosto de dar aula, eu gosto de estar ali em contato com o aluno, né? Isso me faz muito bem, é Uhum. praticamente um hobby. Não é trabalho. Não é trabalho, né? E quando a gente faz aquilo que a gente gosta, Uhum. né? Não é trabalho, é diversão, né? E claro que eu busco também o meu crescimento profissional, né? Hoje eu estou numa posição de coordenação, mas claro que dentro do meu plano de carreiras do meu plano de carreira eu almejo aí uma posição maior, independente se for na empresa onde eu estou Uhum. ou não, né? Esse é o meu plano de carreira, é o meu planejamento. Né? Gosto demais de trabalhar na empresa onde eu estou, né? Eu gosto demais da minha posição enquanto coordenação, né? Eu acho que eu aprendo cada dia mais com a minha equipe, com os colaboradores, estudando. Mas claro que a gente tem desejos, Uhum. né? E a gente busca, né, sempre mais. E o meu sempre mais nesse momento é, claro, crescer profissionalmente, né? Ter aí outras posições, outros desafios. Que legal. Bom, para a gente fechar, eu gostaria de pedir para você quais as dicas, orientações, enfim, para quem está começando carreira, para quem está talvez naquela encruzilhada ali para cá ou para lá, enfim, para você que já caminhou, né, alguns passos, já está aí há alguns anos,
no mercado e construindo a carreira, das experiências que você já teve, quais dicas e recomendações você deixa aqui para o pessoal que está nos assistindo, que também, claro, almeja construir uma carreira de sucesso? Certo. Eu vejo assim que algo que me ajudou muito dentro da construção desse passo a passo, né, foram os meus professores. Né? Eu tive uma professora no último ano de graduação que ela me apoiou muito, né, na saída do estágio para assumir um outro desafio, né? Então, uma dica que eu gostaria de deixar aqui é tenha um mentoring, né? Tenha aí um coaching, né, de carreira, talvez que seja até um próprio docente ou uma pessoa que você conhece, que já é da área e que você confia e que você tem um vínculo maior, né? No início da minha carreira enquanto psicóloga, eu sempre buscava essa professora, né? Que me acolheu, que me dava dicas e que eu considero ela como minha mentora, né? Porque ela me mostrava algumas coisas que eu no início de carreira não via. Então isso foi muito importante para mim, né? Agora uma outra dica que eu acho que também é muito importante, eu acredito que é muito importante, é sempre estudar, sempre buscar entender do assunto, né? A empresa hoje, onde nós trabalhamos, né, ela não aceita muito eu acho. Ela quer que você fale, eu acredito, eu sei, né? Então, ter conhecimento é muito importante. E também saber como aplicar, né? Então, uma terceira dica que eu gostaria de dar é faça benchmarking, né? Se você não sabe, se você não conhece, tenha networking, né? Busque aí ter uma rede de contatos dentro da tua área de atuação para você conhecer pessoas que já fizeram ou já implantaram determinada ferramenta ou determinada técnica para que você possa ir lá conhecer, fazer realmente esse benchmarking para trazer melhores práticas para sua empresa, né? Então, eu deixaria essas 3 dicas. Show de bola. Rafa, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela Imagina. entrevista, pelo bate-papo. Se deixar, a gente fica aqui um tempão. É verdade. Se trouxer aqui uns aperitivos, então, é verdade. Né, acaba estendendo, mas o objetivo era esse, eu acho que está cumprido, trazer assim, um panorama, né, da sua trajetória. Admiro o seu trabalho. E que bom que você está aqui com a gente, né, no curso, trabalhando disciplinas aqui também no curso de Gestão de Recursos Humanos. E a casa está sempre aberta aqui para você. Eu que agradeço, professor. Obrigada pela confiança, obrigada pelo convite. E eu fico à disposição sempre. Maravilha. Obrigado. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Esperamos aqui que o conteúdo possa ser relevante para você, trazer insights, trazer ideias, né, que você possa realmente implementar aí na sua carreira, empreender sua própria carreira. Este foi mais um episódio do Papo Carreira. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.